Caim e Abel, eles trabalhavam para os Anunnakis. Eles trabalhavam numa cidade chamada Eridu, que tinha um jardim chamado Éden. Tá? O Éden era um jardim sagrado para os Anunnakis, mas eles viviam dentro desse espaço, da cidade de Eridu. Quando aconteceu da inveja de Caim, como nós estamos acostumados a ver na Bíblia, né, matar seu irmão, os Anunnakis viram que pela primeira vez aconteceu a morte entre os humanos. E ele foi retirado do espaço de Eridu para viver em florestas, né, no deserto, né, separado do restante do povo. E isso começou também, não só foi Caim que matou Abel, começou também por algum outro tipo de conflito, também outros humanos entraram nessa mesma condição, né, de sair matando. Então, existia, inclusive, uma revolta de alguns Anunnakis, né, com relação a este povo, porque eles estavam no meio dos Anunnakis, os Anunnakis estavam muito carentes da mão de obra dos humanos, e alguns estavam até tendo relações com mulheres humanas, o que era proibido na época. E dessas relações, o que estavam nascendo eram os gigantes, pessoas com um tamanho descomunal, tá? Com forças impressionantes, inclusive falam da teoria de que Hércules era um desses seres, e eles chamaram esses seres de Néfilins. Tá? Então, os Néfilins são a descendência dos Anunnakis com os humanos. E o desenrolar de toda a história, né, com relação à sua criação de novas cidades, as cidades babilônicas, né, cada um queria, os próprios Anunnakis brigavam entre si pelo poder, né, o irmão que fez toda a parte de geneticista aqui na Terra, tinha um outro irmão chamado Enlil, o Enki e o Enlil. O Enki que fazia e realmente gostava dos humanos, foi ele que fez todo o processo para que os humanos passassem a ser tratados não só como escravos, mas também portadores de sabedoria. Já o Enlil não gostava dessa ideia, né, porque ele estava como se estivesse rivalizando com os Anunnakis e podia fazer a mesma coisa que fez os Egigi se revoltar contra os Anunnakis, e teve uma guerra, inclusive, entre os Anunnakis e os Egigi. Então, tudo isso criava um problema político naquela época entre os próprios Anunnakis. E, dentro de todo esse processo, de tudo que aconteceu, o Alalu, né, reivindicou para si o governo da Terra. Então, criou-se mais um problema, e mais um conflito aqui com relação a Alalu. Aí veio o próprio Anu, veio de lá, o Alalu, que tinha perdido a batalha para Anu, veio para cá e, novamente, Alalu, né, desafiou Anu. Nesse desafio, mais uma vez, Alalu perdeu. E ele teve como consequência ser banido. Tá? E foi banido, sabe para onde? Para Marte. E um outro Anunnaki foi junto com ele. Tá? Essa é a história. O que acontece? Quando ele foi banido para Marte e o outro Anunnaki foi com ele, foi dito a esse outro Anunnaki que um dia iria haver o seu resgate para que ele fosse homenageado em Nibiru.
Então, passado o tempo, houve exatamente a confirmação dessa promessa. Foram a Marte, buscaram aquele Anunnaki que ajudou a Lalu, né? Ele estava também à beira da morte, e lhe deram a água da vida. Ele quase morrendo, e ele foi praticamente ressuscitado. Então deram a água da vida, um elixir da vida. E esse elixir da vida fez com que ele retornasse a todas as suas forças e falou que Alalu já tinha morrido. E para marcar aonde Alalu morreu, ele criou a face de Alalu na Terra. Coincidentemente ou não, tá? Aí vocês fazem a referência que quiserem. Tá? A NASA, não foi de hoje, há muito tempo atrás, já ainda em 1900, ele tirou uma foto de Marte. E na foto de Marte apareceu a face em Marte. Coincidências, né, à parte, né, a face de Marte, se vocês prestarem atenção, é como se ele fosse, uma figura do Antigo Egito, né, como se tivesse de lado assim aquele pano que cai um pouco sobre ele, como se fosse alguma coisa que protegesse a cabeça, né, que os egípcios usavam. Tá? Eu estou fazendo essa referência só para fazer algumas ligações dos acontecimentos com o que nós conhecemos hoje.